Bom dia. Trago na aula para vocês nesta manhã a parte de conjuntos numéricos, né? Para quem perdeu a aula de hoje, vai poder acompanhar essa nossa aula de conjuntos numéricos. E aí, é claro, como a gente já viu em aulas anteriores, o trabalho com os conjuntos, né? Elementos que compõem os conjuntos. E a gente viu conjuntos de forma mais geral e também, né, trabalhamos problemas envolvendo esses conjuntos. Só que na aula de hoje, né, eu quero trabalhar com vocês a parte, né, da organização, onde nós temos os nossos números, lógico, e como organizá-los, né, de forma onde eles possam aparecer em seus respectivos conjuntos. E nós temos aqui uma parte gráfica, né, mostrando números. Nós temos também, né, numa contextualização aí no Parque de Coleta Municipal de Resíduos de Serviços de Saúde em 2013 e das diferentes regiões do Brasil. E aí aparecem esses números, mas também vem mostrando aqui que na região Nordeste foi coletado em média por habitante aproximadamente 0,652 kg de resíduo produzido por estabelecimento de serviço de saúde. Então, tudo isso, né, aparece em números e como nós, né, podemos identificar a que conjunto ou onde, né, deve ser colocado esse número. Então, vamos um pouquinho adiante e para resumirmos um pouco também nossa aula, nós vamos passar já a conhecer o primeiro conjunto dessa aula, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto mais conhecido, né, lógico, também o mais simples desses conjuntos, onde vocês podem, né, notar aqui que é um conjunto fácil, né, os números aparecem aqui logo, né, na parte do meio aqui da página. Os nossos antepassados, quando deixavam de ser nômades, né, e passaram a criar animais e organizar pequenas comunidades, por exemplo, utilizavam de associações um a um para quantificar rebanhos e os membros da tribo. Só que com o passar do tempo, né, essa parte de quantificar foi evoluindo até que chegou nos algarismos que nós conhecemos como algarismos indo-arábicos, que é de 0 a 9, onde constitui, né, todos os nossos números que nós conhecemos do sistema numérico decimal. E aí, né, nós temos aqui a representação do conjunto dos números naturais, que é representado por n, e é representado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui está só até o 7, mas é um conjunto infinito, ok? E a sua representação é simples. Quando você pega, por exemplo, a partir do 0 e de uma em uma unidade, você vai encontrando os demais elementos, né? Veja que é um conjunto usado para contagem dos objetos, das coisas. Por isso que ele é o mais utilizado entre os conjuntos, né, conhecidos, conjuntos numéricos, né, na parte da matemática. Ok? E aí nós temos um exemplo, né, o quadro de medalha dos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015, onde ele mostra aí Estados Unidos, Canadá, Brasil e Cuba, e dá esses 4 exemplos. E aí nós temos ouro, prata, bronze e o total. Com todas essas representações aqui, né, se vocês observarem bem, é claro que não dá para notar, né, logicamente, no conjunto imediato, conjuntos naturais, mas se tem essas reticências, representa, né, que o conjunto ele vai mais além. Então, todos esses números aqui, nesse quadro de medalhas, faz parte desse conjunto, que é o conjunto dos números naturais, ok? E aí nós temos também uma representação aqui de observação, que é uma representação de n asterisco, né? Esse nzinho representa naturais e esse asterisco que aparece logo aqui vai nos dizer, o que nos diz que é os naturais sem o zero, ou alguns também podem conhecer como naturais não nulos, porque o zero não está contido nesse conjunto, ok? E aí, entre os números naturais, tem a parte do sucessor, do antecessor, tem a parte do zero, a gente vê que só tem os sucessores, e depois, né, do número zero, nós podemos ver também que cada um tem o seu antecessor. O sucessor é aquele número mais uma unidade, e o antecessor é aquele número menos uma unidade.
também tem os números naturais consecutivos, ou seja, um depois do outro. É como se fosse o sucessor também, né, daqueles valores correspondentes. O segundo conjunto é um conjunto também conhecido, não tanto quanto o conjunto dos números naturais, mas é o conjunto dos números inteiros. E aí o conjunto dos números inteiros, se você for olhar aí a balança comercial brasileira do primeiro semestre de 2015, onde nós temos aqui para a direita, ou a partir desse 455, nós vemos valores positivos, ok? Que são tidos como números naturais. Só que abaixo disso aqui, ou seja, no mês de fevereiro e no mês de janeiro, nessa balança comercial, né, no primeiro semestre de 2015, foram valores o que? Negativos. Então, esses aqui já não representam conjunto elementos que faz parte do conjunto dos números naturais. E aí foi, né, com a necessidade humana, lógico, no passado do tempo, né, a necessidade de criação de um outro conjunto. E aí nós temos o conjunto dos números inteiros, representado por esse Z. E é claro, se a gente for fazer uma coisa para que vocês não esqueçam, nós temos os naturais, que são os positivos, né, incluindo o zero, e os inteiros seriam o quê? Os naturais, o zero, né, e aqueles negativos dos números naturais. Né? Ou seja, se você pegar o conjunto dos naturais, todo ele, e acrescentar os valores negativos daqueles próprios números, você vai ter, né, o conjunto dos números inteiros, ou seja, que compõe o conjunto dos números inteiros. Aí a gente pode ver mais abaixo aqui a sua representação, né, onde nós temos aqui a representação do conjunto Z, e aí, desse conjunto Z, nós podemos ter justamente os valores menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, nós temos a representação do conjunto dos números inteiros. Lógico, ele vai ser infinito à direita e vai ser infinito também à sua esquerda. Passando mais adiante, nós vamos ver algumas peculiaridades desse conjunto. Né? O conjunto dos números inteiros também, né, se nós colocarmos o asterisco, nós vamos ter o conjunto dos números inteiros sem a presença do zero, ou seja, representa inteiros não nulos. Quando chega aqui, né, nós podemos também ter os zemais. O que significa os zemais? Os zemais são os inteiros, certo? Como se fossem os naturais. Por quê? Porque aparece um zerinho. Ou seja, Z mais significa não negativos. Não posso dizer positivo porque aparece o zero no meio. O que seria os inteiros positivos? Seria Z asterisco mais. Aí sim, não aparece o zero e nem aparece os negativos. Então eu posso considerar como sendo o conjunto dos números inteiros positivos. Está aqui 1, 2, 3, 4, 5, que coincide com os naturais não nulos. Ok? Coincide com os naturais não nulos. Agora, conjunto dos números inteiros não positivos, que é o contrário do primeiro, né? Ele quase é o contrário, né? Porque aparece o zero também e os negativos. Só não vai aparecer nesse conjunto os números positivos. Ok? Outra parte, né, que também é um subconjunto dos inteiros, é os inteiros negativos. Aqui eu posso afirmar que são inteiros negativos, pois aparece, né, não aparece o zero, só aparece de fato os valores negativos. Para representar os números inteiros em uma reta numérica, marcamos um ponto O como origem e a partir dele marcamos os pontos equidistantes à direita e à esquerda, associado a esse ponto os números inteiros positivos à direita de O e os direitos negativos à esquerda desse ponto O. Ou seja, o ponto O representando zero, tá aí, à direita vem os valores positivos e à sua esquerda vem os valores negativos. Então aqui nós temos um conjunto dos números inteiros representado através de uma reta numérica. O terceiro conjunto, né, que apresentei, ou que estou aqui para apresentar nessa aula de hoje, é o conjunto dos números racionais. Você entendendo o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, depois você vai entender que esses dois conjuntos estão dentro desse conjunto que é dos racionais.
representado pela letra Q, né? Esse conjunto justamente representa todos os valores que podem ser escritos em formas de fração. Todo número natural eu posso escrever em forma de fração. Por exemplo, o natural 2, eu posso escrever como sendo 6 sobre 3. O número 1, eu posso escrever como sendo 3 sobre 3. O número 7, 14 sobre 2. Então, qualquer que seja o natural, ou qualquer que seja o inteiro, eu posso escrever sob forma de fração. E por eu poder escrever sob forma de fração, eu posso dizer que todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. Por isso que tem esse diagrama aqui, ó. Os naturais estão dentro dos inteiros e os naturais inteiros estão dentro dos racionais. Então, qualquer número que eu possa representar em forma de fração, sendo A e B valores inteiros e B diferente de zero, eu posso dizer que esse número é racional. Aí, gente, está todas as frações que nós conhecemos, está também os números decimais, né, também conhecidos pela maioria, estão dentro desse conjunto dos números racionais, ok? E aí, da mesma forma que os números inteiros têm os seus subconjuntos, os números racionais também têm. Quais são eles? Nós vimos aqui, ó, racionais não nulos, ou seja, são os racionais sem a presença do zero, né, menos o zero. Nós temos o conjunto dos racionais não negativos, que representa como Q+. Nós temos também os racionais positivos, que é Q asterisco mais. E assim, gente, sucessivamente, ou seja, todos os subconjuntos que representam os números inteiros, também eu posso fazer como subconjunto dos números racionais, ou seja, positivos, negativos, não positivos, não negativos e também não nulos. Todos aqui, né, você vê o modo de representação desse conjunto. E aí nós temos alguns exemplos de números racionais aparecendo na tela aí para vocês, menos 3 sétimos, 12 sobre 51, o 33, o menos 8, o 0,25, o menos 1,3. Então, todos esses são, né, números racionais. Então, para expressar o número racional na forma de fração por meio de um número decimal, podemos dividir o numerador da fração pelo denominador. Ou seja, se você tem uma fração e quer transformar num número decimal, basta você dividir. Por isso que todo decimal resultante de uma fração, também nós podemos dizer que ele é um número racional, ok? Então, aqui, gente, eu quis mostrar para vocês esses três conjuntos. Nesta aula, apresentei o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e, por último, estou representando aqui, ou apresentando, o conjunto dos números racionais. O nosso próximo encontro é como você pegar, né? Nós vamos ver como você transformar um número decimal em uma fração, ok? Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro, né? Fiquem na paz e até a nossa próxima aula.